começar a gravação agora. Tô gravando no OBS porque o meu Google Meet agora não permite mais gravação. Aí deixa eu ver, deixa eu me organizar aqui. Eu vou compartilhar a tela. E aí, deixa eu ver aqui, tela inteira. Aí eu tava olhando a base de dados aqui. Então vai aparecer aí o Excel que você fez. Uhum. E aí, beleza, aquela base de dados ali é só organizar um pouquinho para colocar no mote do artigo, tá? Você tem muito mais informação do que ela usou, a Margaret usou ali no artigo. Então, eu vou querer que você foque. Tem um bocado de outras coisas, eu vi que tem um pessoal que repetiu esse trabalho em outros lugares, na Austrália, mas eles estão em umas bases que é mais difícil de conseguir por conta do acesso pago. Tu já falou aquilo ali, eu sei, eu consigo pegar outros artigos em outras bases de dados, mas de fato não sei por que tá difícil de pegar. Então, agora no último e-mail que eu te mandei, agora faz uns minutos, eu mandei o texto da Margaret, esse aqui de 87, que é o Esse é que, o que eu que é mandei o o que primeiro resumo, né? exatamente. Esse aqui é o principal. Pô, maravilha, cara. Esse aqui tá joinha. E eu mandei para ti também o outro texto dela de 89 que ela faz nesse artigo aqui de 87, ela faz umas citações de um texto para discussão dela, que ela publicou lá na universidade dela. Mas era texto para discussão. E ela publicou esse negócio depois, em 89. Então, esse aqui é um artigo auxiliar se precisar fazer coisa, tá? Então, até porque está gravando, eu vou fazer a minha explicação para guardar para nós dois, tá? Então, eu vou contar o paper aqui do jeito que eu entendi e fica gravado para a gente conversar. Então, aí ela está falando aqui do negócio dos preços, dos postos de combustível lá no British Columbia, lá, tal. Enfim, aí ela vai começar com a brincadeira normal lá do Bertrand, né? Aí tem o Bertrand... Ah, não, esse aqui é o 89, eu tenho que voltar aqui. Mas ela vai começar com o modelo normal. Deixa eu anotar aqui. Vou aqui, 100, 200, 200, 200 e 200, 300. Vamos lá. Então ela vai começar assim. Ó, o jogo de base, né? Então no jogo de base, ela, ela vai dizer o seguinte, ó, os postos de gasolina, é, a gente pode separar eles como grupos de competidores. Aí ela Uhum. vai colocar que tem N bandeiras na cidade, no lugar, e tem M subconjuntos. O interessante é que ela vai usar exatamente o que você está fazendo aí, porque ela vai pegar os. Eu até anotei aqui depois, ó, ela vai Ela pegar. pega três grupos, mas aí E, ela junta e fica dois no final só. e Grande e isso, pequeno, basicamente. exatamente. Que seria como interpretar os com bandeira branca e os com bandeira e os sem bandeira. Mas a gente já vai chegar lá. Vai chegar lá. Ah, beleza. Aí então ela está dizendo. Então, no teu caso aqui, teria dois grupos. O M seria igual a 2, né? Porque é um grupo com bandeira e um grupo sem bandeira. Vamos pensar assim. Eu, pelo menos, estou pensando assim, tá? E aí, então, você tem seis, seis caras aqui na base de dados, né? Aqui estão os seis aqui. Tem o Bandeira Branca, Ipiranga, Mas, Alecete e professor, tal. são seis, mas depois eu fui vendo assim, os dados. Se não me engano, dois deles não chega a ser 1% da amostra. E é bem concentrado, se eu não estou enganado, em dois. Ah, isso é informação. Dá para limpar a base, então. Dá para limpar a base. Dá pra ficar com só, acho que quatro só, ou no limite dá até pra ficar com dois. Eu sei que dois deles vão concentrar mais de 80% das observações. Mas dá para ficar com quatro. Depois de você ver isso, dá para Tá. dar uma limpada na base. Está bem observado aí, bem boa. Beleza, então você tem um N. Eu vou ficar com seis porque está ali, mas depois dá para dar limpada. Então você tem um grupo M1 que tem cinco ou três, e o M2 só tem um, que é o cara de bandeira branca,
porque na realidade é um zilhão de caras que não usam uma bandeira, né? E a diferença desses caras dentro da perspectiva teórica e prática são os custos, né? Porque o cara que tem o dono de posto de combustível que tem a bandeira, ele tem os custos mais altos, porque ele tem que da Ipiranga, por exemplo, ele tem que contribuir com a propaganda da Ipiranga e coisa e tal. E, então, e a qualidade do combustível, blá, blá, blá. Então, o cara que tem a bandeira, ele teoricamente ele tem um custo mais alto do cara que tem a bandeira branca, né? Então a gente vai partir desse princípio que há uma diferenciação de custos aqui, né? E aí então você tem 6 equações desse tipo aqui, que são as equações que ela chama aproximações lineares da demanda, né? Então a quantidade de combustível que no nosso caso tem mais uma complicação que não tem do dela, que ela é só gasolina do dela. Mas isso é legal, eu vou chegar lá também, aqui é legal também, porque aqui vai ter 2, gasolina e etanol. Mas fica no dela aqui. Então, você tem... Isso aqui é um sistema com 6 equações. Você tem a quantidade da gasolina que o posto I vende numa determinada semana, que é uma função do preço dele, e aí, então, isso aqui é um parâmetro, na realidade, isso é um parâmetro C aqui, que é uma média ponderada de todos os caras que estão no grupo, mas não é o posto. Então isso aqui, a princípio, Mas o PI, professor, o PI é um outro posto do mesmo grupo. E o Exatamente. PJ é um posto do outro grupo. Exatamente. 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 Você tem Não, ao contrário. Não, PI é o preço do próprio posto, PJ é um posto do mesmo grupo e o PK lá na frente é o outro são os grupo. outros. São os É o outros. outro grupo, isso. Exatamente, exatamente. Então, a tua demanda depende do teu preço, do preço dos teus amigos e do preço dos caras que não são teus amigos. Isso. Beleza, é isso daí. E aí tem um termo de erro, tal. Aí ela vai dizer, tá, vamos seguir a ideia do Bertrand, vamos maximizar lucro, aqui, nada demais aqui, continha, isso aqui é micro 2, passa micro 2, micro 2, micro 2. Beleza, até aqui ó, é só micro 2 e não vem muito a calhar com o que tem na base de dados que você fez. A coisa que vem a calhar na base de dados que você tem e começa a ficar interessante é a partir dessa equação aqui, ó, que é dos jogos repetidos. Até nesse ponto aqui, ela simplesmente está dizendo, olha, teoricamente tem uma curva de reação de um posto, uma curva de reação do outro, essas coisas vão equilibrar. E aí ela parte de um equilíbrio. Aí, estando em um equilíbrio, você sabe que uma hora alguma coisa vai acontecer que vai mexer no preço. Vai ter um choque de petróleo, um choque de preço do petróleo e vai mexer o preço para todo mundo. Ou então vai mudar o imposto e vai mexer os custos para todo mundo. Alguma coisa vai dar um peteleco no equilíbrio e vai mexer ele para algum lugar. E aí então ela vai encarar isso como um jogo dinâmico a partir de uma situação de equilíbrio, que aí o cara ele vai tentar fazer uma reação para otimizar um lucro intertemporal, uma expectativa de lucro intertemporal, e aí só coloca uma taxa de desconto para dizer que os lucros mais perto do presente eles têm peso maior do que os lucros que estão muito longe do presente, nada demais. Aqui que ela entra com esse artigo aqui de 85, que era a nota que eu te falei, e eu te mandei o artigo que eu achei de 89, porque ela vai explicar lá naquele artigo da onde que vem essa equação 12. Mas também não tem nada demais, pode partir em cima dessa equação 12, mas essa discussão que vai ter aqui para baixo, ela discute lá nesse outro paper, tá? Mas não é nada demais. Aí então ela vai dizer o seguinte, ó, uma vez que você mexeu, você está em equilíbrio e alguma coisa veio e mexeu no equilíbrio, você pode olhar como essas coisas caminham para um novo equilíbrio a partir de uma equação que vai ter essa cara, que é a variação de preço do posto I a partir dessa mudança do equilíbrio, é uma variação de expectativas do preço teu e dos outros caras, com base em um conjunto de informação ômega mais um R. E aí ela vai fazer uma aproximação desse bichão aqui, ó, desse delta, esperança de não sei o quê.
Mas antes dela começar isso daí, ela vai fazer uma consideração. Ela vai dizer assim, ó, se as condições de demanda e de custos são similares para todas as firmas, para todos os postos, independente do grupo que eles estão, mudanças contemporâneas dos preços, só elas vão ser usadas para fazer o update das expectativas. Só elas vão ser usadas dentro dessa expectativa. No entanto, se they will not react, eles não vão reagir ao preço do... E eles não vão reagir ao preço. Pronto, é isso que ela está dizendo. Ó. Basicamente, ela está dizendo o seguinte, ó, se esses caras não quiserem brigar, quando vem uma mudança de preço do petróleo, mudança de imposto, eles reajustam o preço deles com base no histórico do preço passado dele e do grupo dele. E eles não reagem ao preço dos caras do outro grupo. Isso aqui é o que ela está dizendo, que é o que ela argumenta com base no outro paper dela. Aí ela vai dizer que essa expectativa aqui, ó, esse bichão aqui, Delta Esperança, ele vai ter essa cara aqui. Ó. Essa cara vai ser, no nosso caso, seria um sistema, aqui eu estou botando 6, teria 6 equações, dos 5 caras com bandeira e do último, que é o cara com bandeira branca. Vai ter, como só são dois caras no grupo, então vai ter só duas variáveis explicativas em cada um dos elementos do sistema. É um parâmetro que eu estou chamando R11 e a média ponderada do preço da semana passada dos caras do grupo dele sem ele. Mais um erro. E a média da semana passada do bandeira branca. E assim você vai fazendo para todos eles. Apesar desse bichão aqui ó, tá meio ruinha de ler ele, porque ele tá cheio de subscrito e coisa e tal, não é grandes coisas. São 5 equações, é um sistema com 5 equações que é a função de preço do passado. Aí ela vai dizer, ela vai colocar o gráfico e ela vai dizer, olha, se tiver um choque, simplesmente é um deslocamento de curva e cada um vai seguir ajustando seus preços até chegar no equilíbrio de novo. Aí ela vai dizer o seguinte, olha, mas se eles estiverem brigando em preço, vai ter um componente contemporâneo também. Então o que muda é a mesma estrutura da equação anterior, que estava em PT menos 1, e aí tá vendo que tem um 1 menos alfa aqui, ó, e PT. Então você está vendo que é um alfa, 1 menos alfa. Aqui tem PT e aqui tem PT menos 1. Então ela está argumentando o seguinte, ó, que na prática o que acontece é uma combinação linear entre a reação com competição e a reação sem competição. E é isso lá para adiante que ela vai fazer toda a discussão dela em cima do diabo desse alfa. As estatísticas T em relação ao alfa, ó, em relação ao alfa, mostramos, então a hipótese é rejeitada, que pode ser interpretada em evidência contra a estratégia de descontinuidade em favor da alternativa de continuidade. Essas coisas eu ainda não entendi direito o que ela quer dizer com essas palavras, mas eu entendi que é uma coisa que é mais competitiva e menos competitiva. Então é isso. Basicamente o que você precisa... aliás, você tem todos os dados. É só interpretar essas coisas aqui, né, melhor e arrumar a base de dados para estimar esse sistema. Aí lá pela Santos ela vai dizer que vai estimar esse sistema aqui por mínimos quadrados. Não ela estima por equação simultânea e 3 estágios, que é bem de boas. Isso aqui é bem de boas. Isso aqui é bate-pronto, eu resolvo. Bate-pronto, eu resolvo. Isso aqui é bem fácil de fazer no Stata. Hoje é um comando reg 3 e está ali. Só preciso dos instrumentos. Quando ela escreveu isso daqui, ó, aí eu fiquei, mas que diabo que ela vai usar de instrumento? Aí ela remete de novo para aquele artigo. Aí eu fui lá e entendi que tem uns instrumentos aqui tranquilo de usar,
que é simplesmente a variável endógena, que é essa própria aqui, ó, defasada do período. Isso aqui eu arrumo depois também, não tem o menor problema, tá? Então, cara, e depois também eu já pensei em algumas coisas para arrumar comparando o preço da gasolina e o preço do combustível. Então, da tua parte, bom, primeiro, muito massa o material que você pegou, tanto a base de dados quanto isso daqui, está casando direitinho. Agora, eu estou imaginando que você vai ter alguma dificuldade, depois que eu estou dizendo que é para focar isso, eu estou imaginando que você vai ter alguma dificuldade para visualizar. Eu tive alguma dificuldade, mas quando eu visualizei, eu vi para claro que a coisa vai, né? Mas tem que dar uma ajeitada agora na base de dados para depois a gente trabalhar ela. Então, você tem duas tarefas agora. A tarefa número 1 é entender esse sistema. Você pode colocar num documento de Word, escrever ali, me mostrando que você entendeu basicamente essa equação. A equação 14. Porque ela que é a chave de tudo. Então você tem que entender a interpretação da equação 14 e como a gente vai montar ela. Eu estou entendendo mais ou menos para que lado que vai esse negócio. E depois aí tu vai ter que arrumar a base de dados. E a base de dados vai ser o seguinte, ó. Ela vai ser um pouquinho diferente do que está aqui, ó. Porque a base de dados agora, ela vai ter que ficar com um formato assim, ó. Ela vai ter ela vai ter eu tenho que é o diabo que ele está com um processador aqui funcionando, porque toda hora que eu colocar ele vai calcular aqueles proc v e vai ficar travando. Deixa eu abrir um outro Excel aqui. Ó. Você vai ter que ter uma coisa que é assim, ó. Ô, bosta. Ctrl mais para dar zoom. Você vai ter que ter uma coisa que é assim. Ó, aqui você vai ter que ter a firma. Aqui você vai ter que colocar a semana, o preço da gasolina, o preço. Firma, no caso, é a bandeira do posto. Isso, é a bandeira do posto. Aí então vai ter, vamos dizer assim, 0 é a branca, e aí então tu falou em colocar 1 ou 2 ou 3. Aí eu não sei. Aí tu tem que ver. Suponha que você coloque 2, tá? Então aqui vai ter na semana 1, na semana 1. E aí a mesma coisa para todas as semanas. Aí vai ter quanto? Umas 40 semanas, 50 semanas que eu acho que tu tem na base, né? Não lembro. Mas eu acho que é isso. E aqui vai ter os preços, ó. Aí, não só os preços, agora como é que faz isso daqui, ó? Porque ela ponderou. Tá vendo que ela fez essa média aqui? Ela ponderou esse W aqui. Ela falou que ela É um vetor de pesos. Exato. Eu não lembro exatamente qual é o peso que ela dá. Eu também fiquei nessa dúvida. Mas eu estou imaginando que para nós, ou pode ser peso igual para todo mundo, que seria uma média simples, né? Ou então poderia usar a renda que você já tem ali como peso. No seguinte sentido, que em bairros que são mais ricos, têm mais dinheiro, é natural que o preço seja maior. Então o preço teria pesos maiores. Entendeu? Mas basicamente isso daqui, ó. Você tem que montar, aí você tem que bater cabeça para ver. Eu não consegui imaginar ainda isso daqui. Mas você tem que montar uma base de dados onde aqui você vai ter os deltas também. Você vai ter o delta PG ponderado, a soma ponderada do delta PG. Isso aqui vai ter um monte de coluna. Aqui vai ter um monte de coluna que são essas colunas aqui dessas somas aqui ponderadas e coisa e tal. Mas você tem que montar uma base de dados desse tipo. Como você vai fazer isso, eu também não sei ainda. Mas você vai ter que ler o trabalho dela, entender como é que ela fez e montar uma base de dados que a gente consiga interpretar com essa equação. Depois que você fizer isso, cara, tu me entrega e eu desenrolo isso aqui tranquilo com os códigos do Stata. Mas essa parte eu vi para que lado vai, eu vi que ela resolveu, eu vi que tem um bocado de gente que está fazendo coisa parecida,
Porque se tu colocar o trabalho dela no Google Escola, deixa eu ver aqui. Google Escola. Você vai ver que tem gente fazendo isso aqui em outros lugares. Como é que é o nome do trabalho dela? Eu fiz assim, coloco aqui. Aí tá no Google Escola. Aí eu fiz assim, dentro do Google Escola, eu procurei o trabalho dela. Tá aqui, ó, citado por 250. Então, eu cliquei em cima de quem citou ela. E aí fui atrás de ver. Ó. Aí ele estava dizendo, ó, firma de telefone. Então tem um cara que aplicou o modelo dela para fazer firma de telefone. Aí é o outro aqui, vertical, não sei o quê, mercado de gasolina na Califórnia. O outro cara fez para a Califórnia para o mercado de gasolina. Aí não sei o quê. Eu vi que tinha um, ó, aqui, ó. Esse aqui foi para a Austrália. Dinâmico, não sei o quê. A passagem de avião. Ou seja, tem uma galera que está usando essa estrutura de modelo em outros lugares para outros contextos. Então, eu acho que a gente consegue publicar uma Economic Letters, que é um negócio pequenininho, porque não vai dar um trabalho grandão. No sentido, não vai ser um artigo que vai sair daqui. Vai ser uma letter. Uma letter são 2.500 caracteres. É um negócio com 2, 3 páginas, 4 páginas no máximo. Mas tem uma historinha legal para contar, porque a gente tem um negócio num país que não tem nos outros, que é a gasolina vezes etanol. Mas depois que tu arrumar essa base de dados para fazer ou para gasolina ou para etanol, aí tu passa a tarefa para mim que eu dou um jeito de contar essa história para a gente conseguir botar um Economic Letters, uma Applied Letters, alguma birosca dessas aí. Mas eu estou enxergando que isso aqui tem fundamento, sim, cara. Mas é isso. Então, tua tarefa, nem inventa de focar em outras coisas, não. Tua tarefa é entender essa partezinha, foca só no trabalho dela e no auxiliar dela aqui. Foca nessa partezinha de entender essa... Qual é? Tua missão é essa. Tua missão é essa. Entenda o diabo da equação 14, como montar a base de dados para chegar na equação 14. Faz 2 páginas me resumindo isso e me entrega a base de dados. E a partir disso a gente marca uma nova conversa e eu acho que daqui sai uma historinha legal para contar. Tá ok, professor. Tá, eu vou parar a gravação, tá gravado, vou te mandar a gravação e aí tu, se ficar muita coisa,